Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, sexto dia da semana, chegamos aí ao final de mais uma semana, lembrando, que a semana só vai concluir no final do Shabat. Estamos no sexto dia, a semana não tem 6 dias, a semana tem 7 dias, então nós temos 6 dias para o nosso trabalho e temos o sétimo dia que completa a semana. E esse, claro, não é dia de trabalho, não é dia de negócio, é dia de descanso, é dia de honrarmos este dia, e guardarmos conforme a Torá nos determina, Então, hoje, sexto dia da semana, nós faremos a leitura das duas últimas aliot da Parashá Beishalach, que é a Parashá que estamos estudando. E a leitura de hoje está no capítulo 16 de Shemot, Êxodo, do verso 11 ao 36. Então, hoje estamos no dia 30 do mês de janeiro, do ano de 2026, e estamos no dia 12 do mês de Shevat, do ano de 5.786. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos que têm estado conectados conosco. Pedimos que deixe o seu like. Você que está pela primeira vez, conhecendo a nossa comunidade, somos a comunidade Anuncim Brasil. Estamos aqui na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos e pedir para que você possa deixar o seu like e também possa compartilhar o nosso canal com seus amigos e seus familiares. E a você que hoje, dia 30 de janeiro, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidade, Mazal Tov, e que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Escutei as queixas dos filhos de Israel. Fala a eles, dizendo: À tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e conhecereis que eu sou o Eterno vosso Deus. E foi na tarde, e subiram as codornizes, e cobriram o acampamento, e pela manhã houve uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E levantou-se a camada de orvalho, e eis que sobre a face do deserto havia algo fino, descoberto fino como a geada sobre a terra. E viram os filhos de Israel, e disse cada homem a seu irmão: Que é isso? Pois não sabiam o que era. E disse Moshe a eles: É o pão que vos dá o Eterno para comer. Isto é o que ordenou o Eterno. Colhei dele, cada um segundo a sua comida, um homer, uma medida por cabeça, segundo o número de almas de cada um, em sua tenda tomareis. E fizeram assim os filhos de Israel, e o colheram, uns mais, outros menos. E pediram e mediram com o homer, e não sobrou o que colheu muito, e ao que colheu pouco não faltou. Cada um segundo a sua comida colheu. E disse-lhes Moshe: Ninguém deixe sobre ele até amanhã. E não escutaram a Moshe, e os homens fizeram sobrar dele até amanhã. E criou vermes e cheirou mal. Indignou-se Moshe contra eles. E colheram pela manhã, cada um segundo a sua comida. E quando esquentava o sol, derretia-se, e foi
no sexto dia e colheram pão em dobro, 2 homer, cada um, e vieram todos os príncipes da congregação e anunciaram a Moshe, e disse-lhe: isto é o que falou o Eterno. Amanhã é repouso, sábado, Shabat, santo, para o Eterno, que haveis de assar, assai, e o que haveis de cozinhar, cozinhai, e tudo o que sobrar, deixai de lado para vós, guardando até amanhã. E deixaram-no até amanhã, como mandou Moshe, e não cheirou mal, nem verme houve nele. E disse Moshe: comei-o hoje, que sábado é hoje para o Eterno. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, e no sábado não haverá. E foi no dia de Shabat, e saíram alguns do povo para colher, e não acharam. E disse o Eterno a Moshe: até quando recusais guardar meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o sábado. Portanto, ele vos dá no sexto dia pão para 2 dias. Ficai cada qual em seu lugar. Não saia ninguém de seu lugar no sétimo dia. E folgou o povo no sétimo dia, e deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, mano, e ele era como semente de coentro branco, e seu sabor como filhó com mel. E disse Moshe: esta é a coisa que ordenou o Eterno. Dele enchei um homer para guardar para vossas gerações, a fim de que vejam o pão que vos fiz comer no deserto, e tirai-vos da terra do Egito. E disse Moshe a Arão: toma um vaso, põe nele a quantia de um homer de maná, e deixa-o diante do Eterno, a fim de guardá-lo para vossas gerações. Conforme ordenou o Eterno Moshe, deixou Arão diante do testemunho para se guardar. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos até sua vinda à terra habitada. Comeram maná até sua vinda à extremidade da terra de Canaã. E o homem era 1/10 parte da efá. Seguindo aqui a leitura. E viajou toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim em suas jornadas por dito do Eterno, e acamparam em Refidim, e não havia água para o povo beber. E contendeu o povo com Moshe e disse: dai-nos água, e beberemos. E disse-lhe Moshe: por que contendeis comigo? Por que experimentai ao Eterno? E sentiu-se sedento ali o povo pela falta de água, e brigou o povo com Moshe e disse: por que nos fizeste subir do Egito para matar a mim, a meus filhos e a meu gado pela sede? E chamou Moshe e clamou Moshe ao Eterno, dizendo: que farei a este povo? Um pouco mais e me apedrejarão. E disse o Eterno a Moshe: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e a tua vara com que golpeaste o Nilo, toma em tuas mãos e vai, e eis que estou diante de ti, ali sobre a rocha, em Horeb, e beberás na rocha, e sairá dela água, e beberá o povo. E fez assim Moshe aos olhos dos anciãos, e chamou o nome do lugar Massá e Meribá, pela disputa dos filhos de Israel, por experimentarem ao Eterno, dizendo: está o Eterno entre nós ou não? E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E disse Moshe a Josué: escolhe para nós homens e saia, luta com Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina, com a vara de Deus em minha mão. E fez Josué como lhe disse Moshe, para lutar com Amaleque.
E Moshe, Aharon e Hur subiram ao monte da colina, e era quando levantava Moshe sua mão, dominava Israel, e quando pousava sua mão, dominava Amaleque. E as mãos de Moshe eram pesadas, e tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e sentou-se sobre ela, e Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e outro do outro, e houve firmeza em suas mãos até o pôr do sol. E desbaratou Josué a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E disse o Eterno a Moshe: escreve isto para lembrança no livro, e levo aos ouvidos de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E edificou Moshe um altar e chamou seu nome Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui milagres. E disse, porque levou o Eterno a mão, e disse, porque levantou o Eterno a mão e jurou sobre o seu trono. Lutará o Eterno contra Amaleque de geração em geração. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet behayolam atah betohenu Baru atah Adonai noten hatorá. A aliá de hoje, ela é uma sequência, da quinta aliá, quando os filhos de Israel começaram as suas reclamações por não ter o que comer, não ter o que beber. Então, a cada situação, o Eterno fazia e realizava grandes milagres perante os filhos de Israel. Ouvimos que houve um pão que desceu do céu e que por 40 anos alimentou o nosso povo, o chamado maná ou man, Então, o maná, este pão que desceu do céu, sustentou o nosso povo por 40 anos. Porém, vimos que não poderiam ser colhidos de qualquer maneira, tinha o horário exato, tinha a quantidade exata e os dias que eles podiam colher. Então, vimos também que houve aqui uma quebra, desses mandamentos dados pelo Eterno por alguns do povo. Então, nós não vamos aqui ridicularizar que todo o povo ia lá e quebrou o mandamento. Não, isso não acontecia, Então, alguns do povo eram os homens que desobedeciam a Torá. Então, quando o Eterno disse, olha, colhem essa quantidade e no sexto dia vocês levam 2 porções, do maná, porque amanhã é Shabat, amanhã não pode colher maná. Mas eles iam no Shabat para colher maná. Então isso era o quê? Uma transgressão. Mesmo que a Torá ainda não havia sido dada, eles não haviam recebido a Torá, o Shabat já era observado. E aqui é uma prova da Torá muito clara, que eles já observavam o mandamento da Torá de guardar o Shabat. Por quê? Porque eles não podiam colher nada no Shabat, deveriam ficar em suas casas. Então, no sexto dia, era o dia que eles colhiam 2 porções para chegar no Shabat, ter aquela porção necessária para ter o que comer dentro do Shabat. Então, hoje, embora não temos um maná que cai do céu, porque já parou de cair, não tendo o maná, mas o mandamento continua. Nós temos que lembrar que amanhã ou hoje, amanhã é Shabat, e hoje é o sexto dia. Então, hoje é o dia de nós
prepararmos o alimento para o Shabat. Então, tudo que nós vamos comer no Shabat, nós temos que preparar no sexto dia. Então, por isso, o sexto dia é o dia da preparação. Então, trabalhar no Shabat, se envolver com qualquer atividade que não está dentro do mandamento, é transgressão, né? Então, temos que cumprir de acordo com a Torá. Hoje não tem o maná, mas tem as halot. Eram 2 porções para o sexto e o sétimo. Então, um dos significados de usarmos 2 halot também faz alusão ao sexto e sétimo dia. Então, é uma mitzvah também preparar as halot, preparar a nossa casa para recebermos a rainha do Shabat. Então, os filhos de Israel, até receberem a Torá, eles foram, de fato, a gente sabe, um povo muito rebelde, viveu em rebeldia por muitos anos, sofreu as consequências ali com os amalequitas. Nós já vamos falar do amalequita mais adiante também, né? Deus falou que esse povo deveria ser exterminado da terra porque eles foram muito covardes, eles atacavam os idosos, aqueles que vinham mais lá no final da fila. Então foi cruel o que eles fizeram e pagaram o preço também. É isso, pessoal. Vamos ficar por aqui com a leitura da Sexta Aliá. Desejamos a todos um ótimo dia. Lembrando que às 19h20 nós iniciamos o nosso Kabbalat Shabbat, permitindo Hashem. Às 19h20 através do nosso canal Anusim Brasil, nós estaremos iniciando o Kabbalat Shabbat. Na manhã do Shabbat, 9h, o serviço de Shaharit, e seguimos com os demais serviços dentro do Shabbat. Então, quero desejar a todos, desde já, um Shabbat Shalom. Estejam conosco em nossas transmissões, principalmente você que é da comunidade, você que faz parte da sinagoga, você que mora, esteja na sinagoga, né? A gente já falou sobre isso. Participe do serviço. Mesmo que você não vá na sinagoga, como a gente tem falado, na sexta-feira, no início do Shabbat, o estar na sinagoga no Shabbat, no serviço de Kabbalat, é um compromisso mais para os homens. Então as mulheres ficam em casa esperando o marido retornar da sinagoga para fazer o Kiddush, né? Então os homens com os filhos devem ir para a sinagoga. Então, se você não vem na sinagoga, mas entre no site, entre ali no chat, deixe o seu shalom, participe, isso é muito importante, tá bom? Então, um ótimo dia para você. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, possam se inscrever, possa deixar também o seu like. E se você não é um mantenedor de nossa comunidade, você poderá nos ajudar enviando aí as suas contribuições por meio do QR Code que aparece aí na tela ou pela chave Pix. Você poderá estar nos ajudando enviando aí as suas contribuições, tá bom? Ser aí um mantenedor, nos ajudar a manter a nossa comunidade, a nossa sinagoga e todo esse trabalho que de fato fazemos diariamente, ok? Um ótimo dia a todos, fique com Deus, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal, de todo perigo. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia e Shabbat Shalom.